Pessoal que tá entrando aí, a gente já vai começar aqui. Alguém acabou de entrar. Deixa eu autorizar aqui. Cadê aqui? Aqui. Ah, deu certo. Fala, amigão. Fala. E aí, meu irmão, como é que você tá? Eu tô ótimo, e você? Tudo excelente. Que bom. Animado aí pra esse bate-papo, hein? Ah, com certeza, cara. Você esteve lá, esteve na. Ah, a Bia! A Bia acabou de entrar, sumida. Gosto muito da Bia. Acabou de Massa. entrar aí, cara. E aí, Guizão? Nos conta um pouco aí. Pra quem não sabe da live, o Gui, a gente é muito amigo há muito tempo, um dos meus melhores amigos, sem dúvida. E ele esteve na NRF, e aí a gente bateu um papo. Eu peguei algumas coisas que eu vi lá da NRF, e ele vai trazer aí pra gente algumas impressões. Então, Gui, conta aí um resumo do que você viu lá, e aí depois a gente tem uma pauta, né, que a gente já preparou, e aí eu vou te fazendo as perguntas aí. Oi, titio. Provavelmente meu sobrinho entrou no celular da minha irmã. Vamos lá, Gui. Tá sem som, Gui. Oi, agora foi? Ah, foi. Vambora. Ah, desculpa, esse meu fone ele me dá umas dessas às vezes. Mas eu separei 10 tópicos chaves pra gente falar aqui também, Legal. tá, Fê? Pra complementar o que você já tinha separado. Até peço desculpas aí se eu estiver olhando pro lado, mas é pra ir lendo minha colinha. Tranquilo. Mas, cara, vou te dar um overview geral de como foi a viagem, como foi, o contexto geral, tá? Primeiro é legal comentar que eu fui por conta da empresa que eu acabei de começar, que é a Curso Educa, né? Eu comecei lá em Uhum. dezembro, eu comecei aqui em dezembro, estou no escritório no exato momento. Caramba. E a gente está com uma tese muito legal de Education Marketing, então a ideia é estruturar todo o B2B aqui para ajudar empresas a formatar educação para maximização de vendas, tá? A gente já tem alguns cases interessantes, como CIMED, Arezzo, Lindt, e a ideia é Legal. expandir isso. Por sinal, caso você conheça, estamos com vagas abertas aí e ao longo desse ano vão abrir-se muitas vagas. Ótimo. Indo Depois a gente pro, conversa. indo pro lado de Nova York, tá? Cheguei lá no dia 7 de janeiro, nunca tinha ido para os Estados Unidos, apesar de já ter participado de alguns eventos internacionais. É, e primeiras impressões, tá? A NRF não é só a NRF, tá? Então é importante falar para quem nunca foi no evento, às vezes pensa em ir, etc. A NRF é muito mais do que só o evento que acontece. Ele é o kickoff do varejo no mundo, né? Que Que legal. acontece durante ali os 3 dias, que é domingo, segunda e terça. Sempre acontece no domingo, numa segunda e numa terça. E é o kickoff no ano porque é onde a galera discute sobre as tendências de varejo e sobre as expectativas que tem para se acontecer, tá? E por que que eu falo que a NRF não é só a NRF? Porque várias agendas paralelas acontecem no pré-evento e no pós-evento para discutir-se sobre tendências, Que tá? legal. Eu fui com uma delegação, a delegação que eu fui se chama Brasil Varejo. Nessa delegação a gente visitou a SAP, a gente visitou a Mastercard, a gente visitou o LinkedIn, tudo isso na véspera do evento, tá? Pô, que legal. E isso que eu estou falando são só escritórios. Além disso, a gente foi visitar, né? Para quem já foi em Nova York, ali tem uma avenida famosa que se chama Quinta Avenida. A gente visitou grandes lojas lá, né? Então, a gente visitou loja da Nintendo, a gente visitou loja da North Face, a gente visitou, vixe, agora lembrar todas elas é até difícil. Deixa eu ver se tem alguma na minha cola aqui. A gente visitou a loja putz, de uma cafeteria, agora me fugiu o nome, deu branco. A Tudo gente bem. visitou uma loja que se chama The Travel Agents, que é uma loja que vende cannabis, e eles trouxeram os especialistas em varejo, trouxeram uma provocação muito interessante, que por muitos anos não se falava em compra de cannabis e etc.
e o como você se aproxima do consumidor para transformar isso em uma experiência que seja legal. Uhum. Então, foi discutido isso também. E a gente teve como também conhecer a loja da Tesla em Nova York. E a gente pôde andar em dois ou três carros da Tesla, que são os carros autônomos que andam sozinho e tal. Então, Uhum. foi uma discussão de experiência, literalmente. Para você que gosta de carro, Fê, Pô, você ia gostar de vivenciar isso. Me lembrei de você durante a visita. Então, foram essas as principais diferenças, né? E aí entra a parte do evento, né? No evento, assim, como que ele funciona em relação à estrutura do evento, para vocês entenderem, né? Primeiro, a estrutura geral do evento, ela conta com dois andares, minto, três andares, que são com estandes e é um espaço de eventos que você vai navegar como se fosse eventos de feira mesmo, né? Então tem esse ambiente. E tem dois andares extras, que é o quarto e o quinto andar, que são andares onde você vê as palestras, tá? tá. Essas palestras, elas naturalmente, elas são ali no ingresso mais fancy que tem, né? Elas são mais exclusivas. E elas esse ano, assim, foi um turbilhão de Other AI, de pessoas gravando essas palestras, transcrevendo e usando AI para fazer esses conteúdos compilados que estão saindo na internet durante Uhum. os últimos 20 dias aí. Então, muita gente falando de varejo orientado a dados em tempo real, IA deixou de ser uma promessa e agora ele tem auxiliado nas operações. Uhum. Educação como alavanca estratégica, né? Então, essa lógica até do que a gente está promovendo aqui na Curso Educa, que é essa tese do Education Marketing para você qualificar melhor o cliente, fazer um trabalho de CRM mais bem assertivo, tá? Legal. Não menos importante, as lojas físicas como hub de experiência e mídia, Uhum. isso é uma coisa que já vem se falando ao longo dos anos, mas Sim. tá sendo animal como está sendo feito essa calendarização de eventos na loja física. A Apple faz isso muito bem lá na Quinta Avenida. Para quem não sabe, a loja da Apple da Quinta Avenida é uma loja 24 horas e eles fazem um calendário de eventos. A ideia deles é fazer a pessoa ir lá passar um tempo. É. E isso a gente viu muito como tendência de varejo também, tá, Fê? Eu vi muito nos cases, a Puma tá fazendo isso, né? Na, Uhum, em Nova York, que é uma loja que eles acabaram de abrir, que tem experiência Omni e tal, que eles querem trazer as pessoas para fazer evento lá. E a Nespresso, que está com uma pegada meio Starbucks, né? Que é deixando lá o lugar para que as pessoas possam fazer toda essa experiência, né? Ah, o Brunão exato. entrou aí, Brunão. Tem muita coisa que a gente vai discutir aqui que eu vou jogar para você. O Bruno é um queridíssimo cliente aí, daqueles que, cara, que você vira amigo antes de começar a trabalhar. Mas fala Massa aí, eu acho que é demais. legal essa experiência, né? Quer dizer, a Nespresso trazendo essa experiência da Starbucks, a Puma trazendo isso, a própria, como você falou, a própria Apple já fazia muito isso, né? Exato. A Nespresso, ela, cara, pra você ter uma noção, a gente foi lá e a gente tomou café de graça. Uhum. Porque a ideia deles não é vender café naquela loja, é vender É, experiência. exato. Então, isso já é uma parada que é muito disruptiva, se você for parar para pensar. A loja deles é uma loja conceito lá e ela é muito linda. Depois eu posso te mandar um compilado de fotos que eu Por fiz. favor. E, cara, as visitas técnicas elas foram muito legais nesse sentido. Além disso, é legal comentar também, Fê, que lá na loja da Nespresso tem uma escada que você desce e você vai para um andar do subsolo que tem uma, uma, uma ambientação de como se fosse um bar, um pub, assim, vamos imaginar, tá? E tem uma outra sala que é uma sala que é como se fosse uma sala de estar de uma casa. A proposta da Nespresso é trazer esse ambiente de aconchego, esse ambiente de fique mais, né? Legal. Então, antigamente, com as lógicas do Fast, né?
A gente via muita gente falando, vem, compra e vai embora, vem, compra e vai embora. E cada vez mais as marcas elas estão querendo promover que você fique mais tempo com elas. Então é essa tese de fidelizar e fidelizar pelo conforto e não pela distância. Então muda um pouco do que a gente via na lógica até dos fast foods da vida, que você entra, come e vai embora, né? A ideia Uhum. é que você entre e fique mais tempo. E, naturalmente, assim, uma arquitetura, um acabamento, um cuidado muito mais enriquecedor, muito mais profundo e muito mais complexo nessas características, né? Não, é legal. E tem uma coisa que eu gostei, que você deve ter visto, que em 2013, a NRF falou muito do Omnichannel. E Nova York é o berço do Omnichannel, né? Tem até aquele case clássico da Rebecca Randolph, né? Não lembro o nome direito da marca, que é uma loja pequena, que é isso que é legal, né? O pessoal acha que o Omnichannel começou. Não, cara, o Omnichannel começou numa uma loja única de rua pequena, de moda, de, sei lá, 20, 30 metros quadrados, se muito. E hoje se fala muito desse omnichannel mais rápido, né? Então tudo resolvido ali no primeiro encontro. E a inteligência artificial entra na fusão com o omnichannel. E eu fico feliz de ver isso, porque lá em 2020 eu lancei meu livro chamado Transformação Digital e eu já trazia essa tendência. Então eu fico bacana, muito porque eu estudei o que a NRF falou, obviamente, eu não sou nenhum gênio, né? Mas a gente estuda bastante. E aí eu queria que você falasse um pouco. Você falou disso também, né? Dessa parte da loja física como ativo, do Omnichannel trazendo. O que você viu disso da IA com o Omnichannel com a loja física? Porque teve uma época que a própria NRF matou a loja física. E no ano seguinte eles viram a besteira e falaram: não, peraí, a loja física hoje se torna um grande hub. Cara, na verdade, assim, a IA ela entra como um potencializador e algo que proporciona agilidade para você conseguir escalar tudo, né? Desde pricing até logística, tudo que se envolve varejo, seja e-commerce, seja loja física, seja omnichannel, você consegue potencializar com a IA e é isso que a gente basicamente conseguiu ver como alternativa, né? Agentes focados em realmente fazer o trabalho operacional básico e o trabalho que é redundante e agilizando demandas mais estratégicas numa camada que proporciona um negócio revolucionário, né? Uhum. Então, existem determinadas demandas do digital que vão virar do avesso, isso não se tem dúvida nenhuma mais, tá? Até aqui na Curso Educa mesmo, a gente tem conversado que a tecnologia ela está indo para uma jornada, para um caminho que ele vai transformar todo o ecossistema, né? Hoje em dia, com Lovable, você constrói um e-commerce em menos de 2 dias, Só para o pessoal entendeu? entender, o que que é o Lovable? Lovable é uma plataforma de IA que proporciona você desenhar telas e sistemas, tá? Avançados com integrações. Ele só para você ter uma noção, ele foi avaliado em 8 bilhões de dólares. Nossa. E ele é um bebê no mercado ainda, ele ainda tem muito a crescer, mas Uhum. ele está num nível de avanço tecnológico que ele faz com que trabalhos mais operacionais eles sejam cada vez mais menos necessários, né? Para você ter uma noção, outro dia até um dos desenvolvedores aqui da nossa equipe estava falando que um grande desenvolvedor, precursor do desenvolvimento de Node, JavaScript, ele falou que não coda há mais de 6 meses. Tipo, ele não bota a mão em código ali mesmo. A IA Ah, faz isso por ele, aí entendeu? faz isso. Então, o que ele tem que fazer é ser um, ele tem que entender a problemática, mas ele não precisa mais nem pensar em debugar, entendeu? Ele, não, Caramba. ele precisa só pensar em o que ele precisa resolver. Se você souber Sim. exatamente o que você precisa resolver, você consegue literalmente destravar o que é necessário. Então, isso muda muito o paradigma de Cara, como a gente construía coisas e como vai ser o nosso futuro, né? ó, eu tô retomando o podcast de futebol.
E ontem a gente fechou uma parceria com o time comercial. Eles falaram assim: eu preciso de um site. Eu fiz um site em 15 minutos. É uma landing page, ok, não preciso de muita coisa. Eu preciso de uma landing page para divulgar. 15 minutos foi o que eu demorei para fazer uma landing page. É. Então, Hoje em assim, dia, houve hoje em dia a tela não é mais diferencial, né? Tiveram épocas que eu assim, eu vou falar um negócio polêmico aqui, principalmente porque eu tenho amigos que até são, né? Mas antigamente um um designer de pacote. UX para fazer um designer de UX ele fazia, ele cobrava 15 mil para fazer uma tela de uma home, uma categoria, e um produto. Hoje em dia você faz uma baseada em boas práticas de SEO e tudo que você precisa, com toda certeza em menos de uma hora, né? Se organizar É, direitinho, você consegue fazer. Então, assim, o mundo ele virou do avesso 4 vezes, né? A gente, por sinal, é, até tem se questionado em relação a isso quando a gente pensa que a gente é um produto, né? Então, é, a tecnologia ela virou esses pontos do avesso. E voltando para a pauta principal que a gente está falando aqui de NRF, o que a gente mais viu lá é exatamente essa esse aconchego, né? Esse aconchego em fazer o usuário passar mais tempo. E a loja de todas, as que mais me impressionou, não só foi a Nespresso, como também a Nintendo, cara. Que Nintendo. tem esse calendário de eventos, tá? E nesse calendário de eventos eles fazem o quê? Lançamento de feature de jogo, eles fazem eventos internos dentro do jogo do Pokémon. Lá em Nova York acontece uma coisa bem padrão que é o Pokémon Day, alguma coisa assim. Uhum. E eles se unem em um número específico de pessoas e, meu, você não tem uma noção, eles vendem pelúcia, porque o produto para a Nintendo lá não é vender jogo plataforma. Na loja da Nintendo, o objetivo deles é vender o quê? Experiência e memória afetiva. Que Então tem, né? eles querem vender pelúcia do Pokémon, chaveiro do Pokémon, é vender coisa para quem é literalmente ali um love branding já da Nintendo como um Aham. todo e usam esses personagens como ferramentas de lembrança, né? Cara, é extremamente interessante como mudou e como novos produtos nascem a partir dessa nova metodologia, né? Porque você consegue desenvolver um storytelling que envolve serviço, envolve produto numa mesma jornada e você acopla tudo numa coisa só, né? Sim. Por muito menos eu vi isso acontecer também aqui na Sephora do Brasil mesmo, né? A minha namorada ela precisava fazer uma maquiagem, né? E aí o que que ela fez, cara? Ela falou, meu, preciso fazer uma maquiagem, o que que eu vou fazer? Os salões de beleza estavam cobrando um valor X. A gente foi numa loja de maquiagem. E a loja de maquiagem, que até vou abrir, a MAC, tá? Ela fazia a maquiagem e te dava cashback em produto para você comprar. Cashback de 100%. Então, assim, você comprava o produto, você fazia o lead e você dava a maquiagem como serviço com um extra. Sim. Sabe onde eu vi isso? Em 2016, na Chocolândia. A pessoa pagava R$ 35 para fazer um curso para aprender a fazer bolo, brigadeiro e tudo mais. E a Chocolândia dava R$ 35 de retorno, né? O que cashback 100% igual aí. Só que qual é a grande sacada? Quanto que essa pessoa gastava na Chocolândia? Porque ela saía do curso querendo fazer um negócio. Ela gastava em média R$ 150. Então o cara dava o curso, quer dizer, pagava 35, devolvia no curso, ó, você tem aqui 35, a pessoa descia com esse 35, gastava mais 120, R$ 125. Então, isso é essa experiência que tanto o marketing fala, que desde 2017, quando eu vi o Steve Cannon, que era o CEO da Mercedes na época global, falou que ele falou, experiência é o novo marketing, que ele fala em Detroit. E é muito legal, Exato. e você está falando muito que se falou bastante também, que eu estou pegando aqui na pauta também, que a gente tem que aproveitar, quer dizer, as marcas têm que começar a aproveitar as coisas mais rápidas, o treinamento de time, muito que você está falando da sua empresa nova, né? Desses treinamentos de times, do IA, de toda a autonomia. E tem um dado legal aqui, aí pegando um pouco no meu gancho, porque eu estou falando muito que, por mais que tudo que a gente viu esse ano, para mim o ano de 2026 é o ano do posicionamento de marca. E a KPMG traz um dado super interessante, ó.
74% das pessoas vão trocar de marca por preço justo. Ah, tá. Apareceu aqui que eu fiz assim, apareceu um negócio. Então, se fala que as pessoas vão trocar por preço justo. Segundo ponto, transparência na comunicação. Então, quanto mais as marcas, se a marca não tem um grande posicionamento, não tem transparência. E a divisão do custo de vida entre prioridades, itens essenciais e indulgências. Ou seja, a gente está vendo a IA entendendo o que as pessoas querem e trazendo isso para um ponto de venda onde essa experiência tem que ser melhor trabalhada. Ou seja, não dá mais para a gente ficar achando que é só o digital que vai resolver a situação. É todo o contexto, né? Sim, exatamente. E dentro dessa lógica, Fê, eu acredito fielmente nisso, assim, história de branding é o que vai fazer a diferença, porque outro dia a gente conversou internamente aqui uma história que entra dentro disso. Hoje, de uma certa forma, com a IA, tá fácil você fazer um app como o app da iFood, por exemplo. Só que você não tem branding do iFood. É. Você não tem a base do iFood. Você não tem várias coisas que o iFood tem, como, por exemplo, marcas paralelas, como o ecossistema. Então, quando você pensa em holdings, em estruturas, as estruturas elas tendenciam cada vez mais a ter diversificação e a não quebrar, se eles tiverem estratégia, obviamente, né, e um pouquinho de capital que faz uma diferença. Mas, brincadeiras à parte, é, tela não vai ser diferencial. Então, o diferencial é na prática, né, quando a gente conglomera tudo pensando em tecnologia, em e-commerce, são as variáveis do que a gente vai ter de dados e o como a gente vai lidar com o todo, né? O TikTok cresceu muito, né? Cada vez mais eles estão implementando TikTok Shop e eles estão vindo com força. Uhum. E eles estão realmente se disponibilizando aí para um patamar totalmente diferenciado de mercado. Eles estão vindo para destruir realmente em relação à ambientação para live shop. Então, esse é um ponto. Agora, varejo está cada vez mais sendo visto como o que você falou, né, do omnichannel. Ele não é mais diferencial, ele é meio que pré-requisito. Então, não dá para você pensar numa ponta desacoplada da outra, né? Hoje, Sim. canal é o que faz você realmente expandir, né, em vendas. E outra, uma coisa que a gente já fala em consultorias há muitos anos, que é você não pode depender de um lugar só, né? Em relação a tudo. Ixi, o Fê travou, eu travei ou todo travou? Peraí, não, eu que travei aqui, eu que travei, voltei. Ah, Mas que deu, susto deu aqui, pra, meu. deu pra te ouvir. Cara, mas eu acho que é muito isso, assim. Eu lembro num dos eventos, eu não sei se foi NRF, enfim, um evento, que um diretor do Google falou que, assim, o grande marketing é o 360 graus, né? E a gente está vendo muito essa experiência que as pessoas estão trazendo. É, eu tive recentemente num evento e eu assisti duas palestras de duas feras. Só uma delas, Rafael Hess, e a outra, o Diego Ivo. Só dois caras que a gente conhece, que a gente tem uma boa relação com eles. Dois Boa. caras, assim, muito fora da curva no marketing. E eles falando muito sobre. Muita gente fala assim: não, a IA vai matar o Google. A IA. Cara, não é isso. A IA, ela tá ajudando as pessoas na tomada de decisão e, consequentemente, isso aqui que está acontecendo. As pessoas estão entrando na IA para tomar decisão e estão voltando ao Google para fazer o que o Google faz de melhor, que é pesquisar onde tem aquela marca, aquele produto. Mas isso tá indo para a loja, né? A gente falou aqui, como por exemplo, você falou, a loja física como centro de dados de experiência, a loja física como o retail como motor de lucro, a IA para aplicar esse crescimento real, o omnichannel na prática. E o que a gente está começando a ver que isso vai migrar
para a loja em breve, que aí eu queria que você falasse sobre isso, porque é uma área que você domina, que é o e-commerce, que é o famoso V-commerce, que é o video commerce. Ou seja, o TikTok Shop, que explodiu, né? E temos a Temu, a Shopee. E como é que você está vendo essa experiência aí? Então, a gente está trazendo a IA para dentro de uma experiência, agora a gente está trazendo o V-commerce. O Google falou do e-commerce também, se você quiser comentar, que é o e-commerce é onde a gente não vai mais buscar palavra, a gente vai pegar o celular e falar assim, Google, eu quero achar o melhor smartphone do Brasil. O melhor smartphone do mundo entre 5 e 8 mil reais. E o Google vai achar pra gente. Eu queria que você falasse aí dessa mescla aí. Cara, basicamente do que eu enxergo é video commerce e essas tendências de stories durante a navegabilidade do site, por exemplo, ela é algo que a cada dia que passa, mais a gente está vendo se amplificada em relação ao modo de uso. A conversão disso tem aumentado muito porque gera uma certa experiência e gera uma angulação diferente, né? E esse modelo que a gente tem, por sinal, aqui no Instagram também, esse modelo de navegabilidade, ele tem algumas tendências a ser até que viciante, dependendo do objetivo e do momento que você tá da sua vida. Então, isso ilustra melhor, isso comunica melhor e faz com que as coisas fiquem mais transparentes, né? Então, assim, eu acho que a cada dia que passa, né, vai ter um equilíbrio entre o que a pessoa quer em foto e vídeo e como isso vai fazer parte de uma jornada, né? E do que você falou também de IA, né? A IA na navegação, isso já mudou no ano passado. Você sabe que eu também, né, tenho um pezinho ali em SEO, né? Uhum. E dentro dessa lógica, os dados de cliques de SEO, de orgânico, eles caíram absurdamente. E com isso, mudou bastante a transparência do que a gente vai ter em relação ao comportamento de consumo agora com as IAs, com exatamente o que você falou, né? Precisa de um smartphone de 1.000 a 3.000 reais que tenha câmera boa e aí ele vai te trazer o melhor produto do que ele vai ter de interpretação para aquilo. E aí Sim. você vai fazer o julgamento e você vai fazer a análise, né? E a IA já implementou algumas coisas, né? Por exemplo, às vezes eu tenho um item que eu não lembro o nome e ele me traz o nome daquele item. Eu agora em novembro passei por uma obra na minha casa e existem várias coisas que você compra quando você faz a primeira obra na sua casa e você não é do ramo de engenharia, arquitetura, que você descobre que existe e você não sabia que aquilo tinha um nome. Então, sei lá, tipo, perfil de LED, né? Você não sabe do que Sim, chama um sim. perfil de LED. Então, tem várias coisas que tem numa casa, desde, sei lá, rodapé até, sei lá, enfim, várias coisas que você acaba tendo que comprar e às vezes você não sabe o nome. E hoje em dia, se você te fotografa aquilo e coloca numa IA do Google, que seja, ele te dá a nomenclatura daquilo. Legal. Mas Então, aí. Não, pode falar que depois eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui, mas pode continuar. mas então assim, para fazer compras, para fazer o todo, cada vez mais está mais fácil, né? E cara, isso é um absurdo no ambiente de consumo, porque antigamente você gastava uma energia muito grande para comprar o que você precisava, até mesmo para uma obra, né? Como foi o meu exemplo. E cada vez mais está mais fácil você ter a coisa certa no momento certo, com a cor certa, do jeito que você precisa. Então, a IA, sem dúvida nenhuma, ela vai participar ativamente desses momentos de compra. E cada dia que passa, né, a intenção do que o Google lançou lá é exatamente a tese de você não precisar mais acessar outros ambientes para você executar a pesquisa e a compra do que você quer. Legal. Tem uma. Acho que faz mais ou menos um ano, assim, a gente está vendo uma discussão que as agências estão cortando a equipe de criação. Eu estou acompanhando bastante isso no LinkedIn. Muitos criativos reclamando que foram cortados, que não estão conseguindo emprego, porque os donos de agência
não das grandes, óbvio, mas esses que têm um pensamento não tão aberto, não estou falando que é burro, não estou falando que é idiota, não é nada disso, mas não tem um pensamento assim tão generalista do que é o marketing mesmo, que não é só a criação. O que essa galera está fazendo? Vamos cortar a criação, traz ferramenta de inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai otimizar, vai melhorar, o custo é mais barato, beleza, mas tem um dado que já estava levantado antes e a NRF trouxe. 71% das pessoas não se sentem representadas pela inteligência artificial. O que significa isso? Eu vou, a agência vai criar uma campanha com IA, usar elementos da IA, só que isso não vai impactar nem vai emocionar o consumidor, ou seja, o consumidor não vai comprar. Então a agência ela tem que começar a olhar que, de um lado, ela vai economizar dinheiro, mas do outro, ela não vai vender. E quando a agência não vende, o cliente faz o quê? Amigo, deu. Não, não tá rolando e vai para uma outra agência. Porque a gente sabe como é. Chega amanhã, a gente já foi cliente, a gente sabe como funciona. Você tá lá no marketing do cliente, toca seu telefone, você atende, uma pessoa fala: você que é do marketing da empresa X? Então, eu tô vendo que as campanhas da sua agência não tão boas. Vamos conversar? Isso acontece muito, né? E hoje a gente tem ferramentas para isso. Então, eu queria que sim. Qual que é a sua visão disso? De um lado a agência quer economizar, mas do outro lado o consumidor não está se sentindo representado, significa que o consumidor tem uma grande chance de não comprar, porque a gente sabe que as pessoas só compram por aquilo que elas se sentem representadas como campanha ou produto, ou marca. Agora a gente entra numa polêmica, Fê, Sim, a ideia é porque essa, para gerar corte. é, então, Guilherme, basicamente, não acredito que o criativo é o diferencial hoje em dia, tá? Uhum. Também acho, também é Eu, que as eu, agências acham que é só isso, que é Instagram, é o criativo do Instagram que vai fazer resultado. Concordo 100% com o que você está falando. eu acho que o que entra aqui é assim, tudo vai na tese do que você quer vender, como você quer vender e qual é o approach que você vai ter para vender aquilo. Então, assim, a venda, vender algo, seja ali um produto, um serviço, etc., ele vai ter camadas cada dia que passa mais complexas para você destravar aquela venda, né? Cada dia que passa vai existir uma motivação para você comprar algo. Então, assim, eu, você e qualquer pessoa, a gente não vai comprar algo, né, que não tem um porquê se comprar. Então, quando você pensa em comprar qualquer coisa, sei lá, você vai precisar comprar um carregador de celular. Por que que você precisa? Porque seu celular está acabando a bateria e o seu carregador quebrou. Existe sempre um motivo de compra, né? Sim. Então, isso para qualquer outro item que você pensa na vida, ele vai vir a existir. Então, para comprar algo, você vai ter uma dor, uma necessidade, e isso é o que você tem que atacar a nível de marketing, nível de estratégia. Se a gente pensar no criativo como diferencial, a gente não vai conseguir vender. Porque o criativo é mais um elemento, né? Sim. Mas eu não vou comprar um negócio porque ele tem o azul, o branco, o degradê. O que me importa é o que aquilo comunica. E isso a IA, se você brifar ela bem, ela consegue te Ela trazer. comunica. A essência do marketing, ela é gerar o desejo. Então, assim, concordo que a gente compra muito produto porque a gente precisa. Então, esse exemplo que você deu é perfeito. Mas, por outro lado, eu também, como marketing, preciso gerar o desejo, e aí pegando o seu gancho, que eu tenho um iPhone 16, sei lá, saiu o 17 agora, e agora em setembro vai sair o 18. Então eu preciso motivar essa pessoa que tem o iPhone 16 a trocar pelo 17 ou pelo 18. Ela não tem essa necessidade, o celular dela tá ótimo, ela acabou de trocar, mas eu preciso gerar. Então eu concordo com você. O problema é que esse é o que eu bato muito na tecla com algumas agências, principalmente as agências médias e pequenas e médias. E a gente está vendo hoje uma cultura de marketing digital é fazer post em Instagram. Você sabe, não vou ficar aqui expondo, até porque não é culpa do dono da agência, enfim, não adianta ficar passando pano, mas não é culpa do dono da agência, mas eu já trabalhei em agência que vamos fazer o planejamento de redes sociais. Era um calendário com datas e ali. Você não tinha objetivo, não tinha estratégia, não tinha posicionamento, não tinha análise de concorrência, não tinha análise nem do Analytics. Você tinha lá um cronograma.
E isso é uma realidade. Hoje você vai para as agências pensam assim. Eu tive que fazer uma palestra, tive não, fui convidado a fazer uma palestra uma vez. Eu dava aula em várias faculdades, naquele momento eu estava muito ativo nas faculdades. Me, o cara que me contratou na palestra, ele falou assim: faz uma pesquisa o que é marketing digital para as pessoas. E 90% das pessoas disseram: marketing digital é rede social. E eu vejo, isso faz uns 8 anos, e eu vejo isso igual. Então eu concordo muito com o que você está falando, porque a gente tem que gerar o desejo também, e não é porque o post tem o azul, o amarelo, porque a foto é essa ou aquela. Mas a gente ainda vê, e eu passei por isso bem recentemente, reprovação de post, porque o post tinha que estar, tem que ser aprovado por 7 pessoas, e aí a menina do marketing não gosta de tipologia, mas o diretor do marketing gosta. E aí fica nesse detalhe, que aí talvez a inteligência artificial resolva, e eu acho que não vai resolver, porque aí é uma decisão. E continua nesse negócio de não, faz só a rede social, faz só a rede social, e aí a IA vai trazer. Eu acho que a IA é uma baita numa plataforma. Você trouxe um monte de case legal, a gente viu algumas coisas na NRF, mas a IA é toda dentro do ecossistema. Se bateu muito na tecla nesse evento que eu estava, que o Rez e o Diego estavam, não foram eles que falaram, foi uma outra galera, se bateu muito na tecla de que dentro das agências que deveriam ser os hubs de estratégia e criatividade, está se usando inteligência artificial para economizar pensamento. E eu venho de uma escola de publicidade que a agência é o local do pensamento. Boa, ótima provocação, Fê. Mas eu acho que assim, eu entendo o que você fala em relação à economia de pensamento, criatividade, e existem milhares de polêmicas em volta disso, porque é a mesma coisa quando a gente falava, pô, tal pessoa fez escola lendo livros sem internet, daí depois falaram, meu Deus, você usou a internet, você é um privilegiado, e agora a Uhum. gente vai ter a geração que o pessoal vai falar, meu, você veio da IA, você não pensa mais, né? Então, essa questão geracional, né, e essa evolução disruptiva de cada um dos pontos, ele vai existir, isso, assim, vão ter ciclos e vão ter bolhas, que vão existir eternamente, né? Porém, toda essa tecnologia que ela vem, a gente tem que usar ela como motor precursor ali para uma próxima etapa de vida, né? E a gente tem que entender como que a gente vai equilibrar essas caixinhas, né? O quanto não usar IA é inteligente, o quanto usar IA é inteligente. Eu acho que isso já Uhum. não tem mais o que ser discutido, né? É igual a pessoa que falava que ela não ia precisar de WhatsApp, ela não precisava ter WhatsApp, ela não precisava ter conta no Instagram. Eu tive um amigo meu que ele teve resistência até 2018, se não me engano, a ter smartphone. Porque ele falava, Caramba. não, eu não vou ter smartphone, tarará. Então, assim, tudo que você está falando faz sentido. Porém, eu acredito que a criatividade ela vai ter que ser exercitada, ela vai ter que ser trabalhada em outros formatos de questionamentos, teses, provocações, para a pessoa chegar no denominador do que ela tem de Exato, objetivo, né? exato. A IA, eu acho que ela pode potencializar isso com toda certeza. É uma teoria que eu tenho de que a pessoa Uhum. ela pode usar a criatividade para ela provocar, para ela discutir, né? Eu tenho certeza que você, como um cara de criação, você já provocou e já chegou em muitos insights muito interessantes em relação ao uso de IA no Com, dia a dia. com IA, assim, eu vou só dar um parâmetro aqui pro pessoal, a gente não tá fugindo da NRF, porque isso foi discutido na NRF, tá? Eu trouxe essa provocação exatamente que foi discutida. Cara, vou falar o que eu li hoje. Posso dar o nome porque ela expôs no LinkedIn dela, que é a Ana Castanha, que é uma querida amiga, a gente trabalhou junto e tal. Ela expôs que ela recebeu uma proposta de uma agência, e aí o diretor de planejamento chamou ela para conversar e falou que assim: olha, só esse ano eu já entreguei 16 planejamentos feitos com IA. Ou seja, o planejamento extremamente fraco.
Eu, como um estrategista, já sim cheguei a alguns insights com IA. Por quê? Porque para mim eu uso a IA para pesquisa. Isso é muito bom, porque você, quando você joga no ChatGPT, ele pega várias informações e ele vai compilando ali. E aí eu vou pegando essas informações, vou jogando no Google para aprofundar aquelas informações. E o que eu tenho de insight mais legal, eu consigo. O que eu fiz uma vez, e eu vou ser sincero, fiz como teste, eu não gostei. Eu peguei um resultado de pesquisa, joguei no ChatGPT e falei, ChatGPT, me gere um insight em cima disso. Cara, só veio porcaria. Porque não tem a análise do ser humano, que é o que eu ensino em sala de aula. A melhor ferramenta do planejamento está aqui dentro. Você usa TGI, Marplan, Nielsen, putz, do caramba essas ferramentas, mas gera dados que está aqui. Então eu vejo muito. Quando eu vejo uma Ana Castanha, que é uma profissional extremamente capacitada, excelente pessoa, falando que um diretor de planejamento traz isso, me remete a uma vez uma conversa que eu tive com o Pipo, que é um querido amigo nosso, o Eurípides Magalhães, aonde ele falou para mim que ele era de um cliente, de um e-commerce, e o diretor de planejamento da agência, que era uma agência gigantesca, tá? Uma das 5 maiores do Brasil, o diretor de planejamento virou e falou assim: olha, a gente não fez um plano de métricas porque e-commerce não precisa de métrica. Então, ele ouviu isso e ele veio me contar. Então, quando eu vejo um cara de planejamento fazendo 16 planejamentos hoje é dia 21 de janeiro, que o cara voltou a trabalhar dia 5. Então, o cara, em 15 dias, quer dizer, praticamente um planejamento por dia feito em IA, é assim, eu vi um caso, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, e aí ela falou, estava falando de perfume com uma cliente dela, e eu estava na reunião, e eu peguei o chat GPT e só falei assim, cria um nome de uma marca de perfume. Me deu um planejamento extremamente vazio, com conceitos, sabe? Uma coisa não estava amarrada com a outra. Me deu lá tom de voz, arquétipo. E eu só precisei isso, me deu tudo. Talvez porque é, tenha algum estudo com o que eu fiz, né? Porque eu usei o meu computador para fazer essa pesquisa. Mas me dá um pouco de medo por isso, porque eu vejo que a IA é gigantesca e o pessoal está reduzindo. É como a gente pegar a internet, que é o que hoje acontece nas agências, pega tudo que é o marketing digital e fala: o que é marketing digital? Post no Instagram. Cara, post no Instagram é o final do final. Não, assim, eu tenho para mim de que sempre a gente vai ter um filtro e uma crítica em cima, ainda mais assim, né, Fê? A senioridade, ela traz criticidade. Então, é natural que, assim, qualquer coisa que você for ler, eu, você, muitas pessoas que estão nos vendo aqui, vai ter um olhar crítico para o que vai olhar. Agora, o ponto é, tudo está partindo do que a gente chama de prompt. Então, tudo vai depender do prompt, da alimentação, de como essa IA está sendo flopada. É óbvio que se você pega e joga um negócio na IA, a primeira versão que ele vai te trazer sempre vai ser ruim. Ele vai envolver um Uhum. monte de traço, ele vai colocar um monte de emoji. Ele não vai te trazer um negócio redondo por N variáveis. Você vai ter que falar, não coloque emoji, não coloque traço, coloque, padronize boas práticas em relação a isso e aquilo. Você vai ter que literalmente aprofundar o seu prompt e você vai ter que ser um engenheiro de prompt. Então, qual que é o ponto? Tudo é factível de ser construído. Agora, construir um prompt bom para o seu objetivo, se você quiser, você consegue fazer um agente de IA focado em planejamento publicitário. E ele pode ser sim bom, tá? Ele pode ser Uhum. sim um assistente pessoal seu. Ele pode ser Assistente, sim. praticamente uma réplica sua. Ele pode ter Perfeito. uma base de dados suas para te dar a base para você montar um pré-briefing de um planejamento baseado numa reunião de discovery, por exemplo. Então, assim, tudo isso é factível. Eu não vou mentir para você, eu estou usando muito, muito, muito IA no meu dia a dia Eu também. para Eu uso pra caramba. alimentação, enriquecimento de dados, para Uhum. formular pitch base de venda. É óbvio que sempre eu coloco o meu tom de voz, eu melhoro baseado na minha forma humana de agir, mas assim,
ele tá me trazendo uma escala absurda. Se antes eu fazia, sei lá, 10 páginas, hoje eu faço 100 páginas. Então, eu consigo exponencializar muito o que eu executo no meu dia a dia, né? Eu Uhum. falei páginas como exemplo genérico aqui, tá? Mas o que pega como point é a IA, ela tem como comparar, recomendar, executar, Sim, ela tem como resolver problemas, então ela consegue te destravar em muita coisa. Cada vez mais você vai conseguir ter agentes especializados em cada coisa. Então você pode ter um cara que é mais voltado para uma qualificação, para uma pré-venda, para uma venda, para uma análise de relatório, para uma análise de outras coisas, né? Aí vai depender muito de cada área. Mas assim, a IA, ela tendencia a cada vez mais você ter agentes proprietários do que você precisa. sim. É legal depois, Fê, se você tiver paciência, vontade, etc., joga na tua IA, no seu chat GPT, no seu Gemini, sobre o Lovable. E entende por que que eles estão sendo avaliados em 8 bilhões, que eu acho que você vai gostar desse case. E eu acho que, assim, eu gostei de tudo que você falou, mas eu vou pegar uma palavra que para mim foi assim o grande diferencial de tudo que você falou, que eu concordo. Assistente. Você usar a IA como seu assistente é perfeito. O que a gente está vendo, que é o que eu comecei a discussão, que é o que se falou na NRF, é a gente vê as agências usando como executor, ou seja, vai lá no prompt, executor, pega aquilo lá, copia e cola e sobe numa campanha. Sem estratégia, sem nada. A IA ajuda, é o que eu te falei, eu uso IA todo dia para pesquisa, para análise. Não análise, eu trago os dados da pesquisa, jogo isso num Word e aí eu vou tirando os insights ali. Mas aí, só para a gente retomar aqui tudo que a gente estava falando de IA, de internet, eu acho assim, o Google, ele trouxe esse IA commerce, né, que a gente falou. E aí eu tô igual você, eu tô com a colinha aqui, né? Que ele fala que é o agente de e-commerce, né? Que é agente de IA medindo compras do começo ao fim. Mediando compras, na verdade, do começo ao fim. Às vezes nem eu entendo minha letra. Cara, será que a gente vai chegar? Porque eu já vi isso, já vi falando. E você, como especialista de e-commerce, será que a gente vai chegar num nível rápido? Vai chegar. Que, cara, eu vou pegar meu celular e vou falar assim, isso aqui não é celular, só exemplo. Eu vou pegar o celular e falar assim: preciso comprar Coca-Cola. E daqui 15 minutos toca o interfone do meu apartamento, porque o meu IA entrou em contato com, sei lá, com o Zé Delivery, fez o pedido pelo Zé Delivery. Que, por exemplo, ontem eu falei para você, eu criei um site em 15 minutos, aí eu precisava configurar meu e-mail. Eu configurei o e-mail com o chat. O chat era um IA. E ele configurou meu e-mail do jeito que eu queria. Eu só coloquei lá o que eu queria, ele já configurou tudo, já me mandou o boleto, eu já paguei. Em 2 minutos eu resolvi o e-mail. Será que a gente vai chegar nesse nível? Porque é o que o Google está defendendo. E Cara, uma IA vai entrar e tal. cada vez mais vai ter menos fricção para tudo, velho. Já se criaram as geladeiras inteligentes que você fala, por exemplo, acabaram os ovos, ele te avisa, te alerta e Sim, já emite um pedido de uma caixa de ovo para você, perto da sua casa, que entrega no mesmo dia. Então, assim, cada vez mais vão existir menos rupturas para se fazer o que é necessário acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que qual que é a intenção do mundo e da tecnologia agora? É diminuir fricção, é diminuir ruptura, é uhum, diminuir, é diminuir tela, é diminuir tudo, cara. Então é exatamente o que você falou. Você vai falar, puta, preciso de um fone para uma reunião importante que eu vou ter amanhã, ou então preciso de uma meia de compressão que fala, como é que é? acho que eu sei, eu sei. Aliás, eu preciso por causa da facete plantar. Eu sei qual que é. Então, eu preciso de uma meia de compressão porque eu vou voar 20 horas para a Tailândia. Sei lá, você vai conseguir comprar uma coisa que você precisa para um objetivo que você tem com muita facilidade. E isso já vai automatizar. Eu estava vendo que meios de pagamento estão fazendo atualizações inteligentes já para ter o token de que você é você com segurança, né? Pagamento invisível, né? Que eles estão falando, né? Pagamentos invisíveis, pagamentos que você precisa de. Antigamente a gente falava em carteira. Cara, se eu te falar que eu tô há mais de 35 dias sem tocar na minha carteira, você acredita? Acredito.
Eu acredito. Eu sou velho, né? Eu gosto da carteira. Eu gosto aqui de ter e tal. Mas eu não preciso também, porque a minha conta principal é do XP, o XP está integrado com a minha carteira online do iPhone. Por exemplo, hoje mesmo eu fui almoçar aqui na esquina e eu esqueci a carteira. Então, você Cara, paga por aproximação. eu tô há mais de 40 dias tranquilamente sem olhar minha carteira. E aí isso tá muito leve na minha vida, porque eu tenho meu documento aqui no meu celular, eu tenho Sim, os meus bancos aqui no meu celular, eu pago minhas coisas tudo por aqui. E assim, cada vez mais está sendo mais prático, mais fácil você fazer um pagamento. Seja ele em Pix, se você acessa qualquer banco e você precisa acessar o Pix para fazer um pagamento, você faz. E se você precisa fazer pagamento com um cartão de crédito, também está muito prático, muito fácil isso. exatamente. Então Por exemplo, é. a minha carteira de motorista, que é o meu documento, ela fica aqui na gaveta. Ela é usada quando eu preciso fazer um cadastro, que aí você precisa tirar foto do documento. Tirando isso, é o que você falou. E hoje a gente vê isso muito, né? Por exemplo, eu tinha uma carteirinha, a minha filha pegou essa carteirinha, ela até usa, mas assim, usa muito porque foi um presente meu. Mas ela não é também. Ela até gosta, porque até é novidade para ela, até gosta, sabe? Tirar o cartão e pagar com o cartão. Ela tem uma conta Kids no C6. Mas essa realidade que você está falando é uma tendência que a gente já vem vendo e que os meios de pagamento hoje estão entendendo. Então, assim, hoje a gente vai ter, estava vendo aqui nesse pagamento invisível, quer dizer, vai integrar com a biometria, integra com o Pix. E o que você falou da geladeira, em 2018, eu lembro, foi na época da Copa, quando eu trabalhei para a Panasonic já falava dessa geladeira com inteligência artificial para entender. Eu, sinceramente, nunca vi isso na prática. Eu nunca vi se realmente acontece. Porque vai acontecer assim. Já Teoricamente a acontece, geladeira. isso já está até meio Eu nunca maduro. vi. Eu nunca Eu vi. só não sei o Porque detalhamento do processo, mas que acontece, acontece. o que eu lembro assim é bem simples. Porque o próprio sistema da geladeira ele te avisa pelo celular dizendo: Olha, Felipe, a sua Coca-Cola acabou. E eles têm uma inteligência de entender, por exemplo, hoje teve jogo de São Paulo, para variar, perdeu. E ela vai entender que de quarta e domingo eu consumo mais Coca-Cola do que nos outros dias, porque tem jogo ou alguma coisa. Então, ela vai me avisar na terça-feira à noite ou na quarta-feira de manhã. Ela vai falar: olha, você só tem duas Coca-Cola na geladeira, você costuma tomar quatro no dia, sei lá, e vai avisar. O problema é como é que eu vou integrar isso num aplicativo para fazer o que o Google está falando, esse agente e-commerce, que eu não vou precisar mexer, eu só vou dar um ok. Teoricamente, assim, né, a geladeira vai avisar e o aplicativo vai falar assim: Felipe, a sua geladeira está avisando que você está sem coca. Quer comprar? Você vai dar ok. A partir de dar o momento do ok, ela faz tudo isso. Eu vi na prática ontem, configurando o e-mail, não era uma pessoa, era uma IA e configurou do jeito que eu queria. E eu só fui perceber que era uma IA no final da conversa, quando eu vi embaixo assim: você foi atendido por uma inteligência artificial. Porque até então eu estava achando que era uma pessoa, porque realmente era uma IA muito boa. Até posso falar, foi da GoDaddy. Então, eu vejo isso, eu acho que assim, a gente não é de tecnologia, provavelmente eu estou falando que é fácil, tem gente que pode falar que não é tão fácil, mas isso é o futuro. Isso vai acontecer. Cara, eu Chegou vou na te falar uma Fernanda. parada. Vou te falar uma hum, parada, tá? É assim, muitas coisas eu não consigo dizer que é o futuro. É o presente e cada dia tá mais próximo. Eu acho que em 2027, não esse ano, mas 2027, a gente vai sentir uma mudança bem abrupta em relação a muita coisa. Porque tem muita coisa que antes se tinha uma perspectiva e cada dia que passa vai ter menos espaço para determinadas coisas e vai se existir, sem dúvida nenhuma, alguns monopólios sim. de controle de determinados mercados e determinados ecossistemas. Então, cada dia que passa vai ser mais estratégico, mais forte a potência que a gente vai ter em relação a como vão se utilizar dados, IA, canais. Cada vez mais, você ter estoque cadastrado em múltiplos lugares vai ser cirúrgico. Então, para quem é Uhum. fabricante e conseguir multiplicar e deixar estoque apresentado um pouco em São Paulo, um pouco no Rio, um pouco, porque cada vez mais a distribuição disso ela vai ser fácil.
O que você vai ter que ter é uma Coca-Cola perto da sua casa, ponto. Agora, a distribuição vai ser o que vai comandar esse caminho. Sim, Então, exatamente. só para você ter uma ideia, aqui mesmo na Corte Educa, a gente tem um case muito legal que a gente fez com a CIMED, que a gente está educando 90 mil farmácias. Então, o que que a Porra. gente está fazendo? A gente está colocando, basicamente, os distribuidores para fazer as farmácias aprenderem melhor o como que elas modulam os pontos de venda deles, e a gente está fazendo jornadas de gamificação para que esse cara da farmácia ele popule estrategicamente o que ele precisa para ter acesso a dados enriquecedores de como ele tem que fazer praticamente o Duolingo da CIMED. E é voltado para ponto de venda. E com Entendi. isso, o que a gente faz é educar a farmácia. A farmácia sendo mais educada, ele vai participar de premiações, ele vai vender mais e ele vai comprar mais. Isso ajuda todo o ecossistema da cadeia. E aí, obviamente, vocês estão usando um sistema de inteligência artificial para entender todo esse processo, para ter insights, para saber o que você pode melhorar em cada região, em cada documentação. Aí eu concordo que a inteligência artificial é sensacional. Exatamente. Vamos ver uma pergunta que não dá para. Ah, do Luiz Felipe. O que vocês acham sobre a confiança nas IAs? Como modelo de ads, né, nas IAs, quem garante que não irão trazer o melhor produto e não acha o que paga mais? Não seria só mais um canal de mídia paga? Luiz, eu acho que vai ser muito difícil, depois o Gui pode falar, eu acho que vai ser muito difícil manipular a IA, porque a IA é baseada no seu comportamento. Eu vou ter que manipular o comportamento de todas as pessoas que acessam. Essa é a minha visão. Isso que o Gui acha. Eu acho que vai existir em médio prazo, sim, uma lógica de mídia de alguma forma, porque óbvio que assim, eles vendem a ideia de que não, né? De que é um ambiente ali é, para você descobrir na prática o que você precisa. Eu acho que ele vai pensar na experiência do usuário, sem dúvida nenhuma, como é a proposta do que é o SEO hoje, por exemplo, mas naturalmente eles são movidos a dinheiro, né? Então eu não Sim, sim. duvido que de repente existam espaços publicitários que, baseado em determinados contextos, eles façam alguns anúncios e eles coloquem alguns espaços de patrocínio. Não, aí ficando muito claro o patrocínio, eu concordo perfeitamente. Luiz, se eu não entendi sua pergunta, você pode falar de novo. Eu acho que o que o Luiz está querendo dizer é o seguinte: que ele fala assim, como o modelo, né, das ads, né, das mídias, nas IAs, quem garante que vai trazer o melhor produto e não paga mais? Então eu entendo, no Google, hoje mudou, mas no começo do Google era quem pagava mais a palavra estava em primeiro. Hoje é um critério, mas não é o único. Pelo menos acho que o que o Luiz quer dizer é isso. Eu acho que quando você vai pesquisar alguma coisa, como SEO, o que eu pesquisar, se eu pesquisar a mesma palavra que o Gui, vai aparecer um resultado para mim, para o Gui outro, porque o SEO ele é muito pautado no tipo de pesquisa que eu faço. Ainda mais com inteligência artificial, eles devem estar aprimorando isso. Mas sem Mas aí dúvida eu acho que nenhuma que vai entra. aparecer a mídia. Não, mas aí entra uma outra tese, que é a engenharia de prompt. Então, assim, tudo vai depender do detalhamento do prompt. E as Também. IAs, elas estão criando contextos baseados nos perfis. Então, por exemplo, o ChatGPT, né? Ele tem o meu perfil. Se você chegar, abrir uma nova janelinha no ChatGPT agora e perguntar, me fale tudo o que você acha de mim, ele vai trazer o teu detalhamento, o teu tiro único. Então, Uhum. ele vai falar do que é o Felipe Moraes. No caso do Luiz Felipe Exatamente. Enes, ele vai falar do que é o Luiz Felipe Enes. Isso, Guilherme isso. Rosalia, Guilherme Rosalia. Então, ele vai ter uma leitura de cada um e ele vai ter um tom de voz para tratar cada um. Eu O meu concordo. pode ser que seja mais informal, o do Fê mais Uhum. formal, e o do Luiz Felipe mais neutro, mas enfim. De toda forma, ele vai ter, cada dia que passa, uma leitura mais detalhada do que ele considera que é o mais adequado para cada cenário. Por Exato. sinal, acho que a gente até pode fazer uma brincadeira depois, Fê.
de fazer um micro exercício de jogar o mesmo prompt em cada um dos nossos Vamos, para a gente ter resultados diferentes, para a gente ver o que cada um. lógico, Eu acho que é um lógico. nível de exercício gostoso de se fazer e acho que a gente pode ter uma experiência muito boa com isso. Exato. Sim, Agora, cada dia que passa, para fechar só o meu racional, Fê, te passar a voz, eu acredito que assim, eu acho que ele vai sempre estar mesclando, mas sendo muito honesto, concordo um pouco com o que o Luiz falou, de que tendencia a ser mais um canal para a gente olhar, para a gente estar perto, e naturalmente mais um canal que vai sim vir daqui a pouco com um CPA, CPC sim, e sim. com uma É, métrica que vai custar uma grana alta. Eu acho ele que o até fala. GPT ele pretende também cobrar e cobrar com força no B2B, tá? Não, ele até fala aqui que anunciou o modelo de ads, eu realmente vi isso também. Eu acho que a resposta, só para a gente encerrar isso aqui, que depois eu vou fazer uma outra provocação, eu acho que a resposta das nossas perguntas para isso, o chat GPT vai mostrar igual o Google, acho. A resposta natural e a resposta paga. Porque é óbvio que que o chat GPT vai usar isso como um modelo de monetização. Você vai pedir lá algumas coisas, vai aparecer a loja, que vai clicar para a loja, e aí sim o chat GPT começa a se tornar um, uma, um acesso para o site que hoje não é. Por exemplo, o resto trouxe uma pesquisa que mostra que no site, em média, 28% das pessoas acessam o site via Google, via busca natural, versus 2% do, do ChatGPT. 28% só de busca natural, tá? Depois você tem outros tipos de busca que o Google gera uma audiência maior para o site. E Gui, a gente estava falando sobre serviços, eu trouxe três cases aqui que se falou na NRF que são muito legais. Por exemplo, o Banco Carrefour, é um dado que eu não sabia. O Banco Carrefour, ele representa hoje 56% do faturamento do Carrefour, que é um supermercado. A gente tem um outro na França, que é o Fenac Dart, que a Fenac abriu dentro das lojas assistência técnica. Então eu compro um computador na Fenac, o computador não funcionou, eu preciso instalar, enfim, eu preciso de alguma coisa, eu posso voltar na Fenac e ter uma assistência técnica. E acho que esses dois, depois se fala do McDonald's, mas o McDonald's é mais venda. Então, a gente volta aqui falar sobre é, a loja exatamente virar esse ponto de experiência, né? E como é que eu posso trazer o Omnichannel e o IA para melhorar essa experiência. E vou dizer mais, tá? A Leroy Merlin, não sei se você sabe, mas se você vai lá comprar produto, ele te vende serviço. Ele te vende serviço de instalação de piso, instalação de Sim, sim, parede, instalação de luminária. E, cara, eu sou uma prova viva disso. Eu fui lá comprar produto, me deram uma baita de uma assistência, me venderam um serviço e fizeram a obra no meu apartamento. Então, assim, é serviço acoplado com produto. E eu contei também o case da MAC, que você vai lá comprar uma maquiagem, você compra um serviço de maquiagem e acoplado com o produto. Então, produto e serviço juntos, unindo força, né? E quem tem ponto de venda, vende produto e não vende um serviço junto, não faz eventos, tá perdendo tempo, tá perdendo espaço, tá exatamente. deixando de fazer experiência. Então, para você Exa- aí que tem uma loja, seja de moda, de maquiagem, etc., como que você pode fazer o seu espaço físico ser um ambiente de recepção de pessoas? É isso que você tem que pensar. Porque se você pensar, eu Exatamente. quero vender produto, puta, desculpa, produto não é mais diferencial. Cada dia que Exato. passa, o produto isolado, ele é commodity. Eu tenho essa tese, acho que eu escrevi esse artigo há 3 anos atrás. Produtos são commodities, marcas não. A gente está vendo isso. Tem uma coisa que começou muito dessa experiência também. Eu lembro na época que eu atendia uma varejista de moda e a gerente de marketing dessa varejista já tinha essa ideia. Acabou não indo para frente, a gente até desenhou o projeto, mas acabou não indo para frente. Que é uma outra coisa que se falou bastante na NRF, que a gente sai um pouco da tecnologia para ir para produto e para experiência, que é o famoso second hand, né? Então a gente está vendo uma geração que vem com algo de um consumo mais consciente. Então, por exemplo, eu tenho 46 anos. Eu tô saindo com uma pessoa que tem
35 anos, quer dizer, ela é 2 gerações abaixo que a minha, porque normalmente 5, 6 anos é o que a gente muda de geração. Ela não é uma pessoa consumista. Eu já consumo mais. Hoje eu cortei bastante por uma série de coisas pessoais que não vem ao caso aqui. Mas eu cortei. Então, a gente vê essa galera mais com um consumo mais consciente, né? Porque a gente está vendo também as marcas com uma pressão maior de sustentabilidade, e aí a gente entra no que chama o e-commerce, ou seja, as marcas começam a investir em revenda própria, até pelo boom que está tendo os brechós, né? Aqui em casa tem um perto aqui de casa que é aquele Peça Rara, que se eu não me engano é da Débora Seco, se eu não me engano ela que é a dona. Então, assim, a gente vai começar a ver essa experiência também da pessoa, que é o que acontece no celular, a pessoa chegar na loja, eu posso chegar com essa camisa aqui e falar, olha, tem essa camisa para vender, eu comprei nessa loja, tem essa camisa, a pessoa, tá bom, vou te dar R$ 30 nessa camisa, esses R$ 30 você gasta para comprar uma roupa, ou talvez até uma roupa nova. Uma roupa antiga, né? Quer dizer, eu posso trocar uma roupa antiga por outra no brechó. Como é que você vê esse crescimento do second hand, do e-commerce, né? Porque agora, isso que é engraçado, o e-commerce agora ele ampliou. Ele tem o v-commerce, ele tem o e-commerce, ele tem o mobile commerce, agora ele tem o e-commerce, e tudo isso vai ter que estar integrado nas estratégias das marcas. Cara, assim, ponto número um. Second hand, pra mim, vou te falar que é uma coisa bastante até que antiga. Eu vou te falar o porquê, tá? Mas é Em mesmo. 2023 eu tive que morar na Inglaterra, né? Eu fui morar lá e eu tive que mobiliar uma casa. Tudo que eu comprei foi second hand. Tudo, porque eu ia ficar lá por um período de 6 meses, para quem quer entender um pouco mais. Então, eu fiquei lá só 6 meses, eu sabia que eu ia ficar 6 meses, o meu projeto foi de 6 meses lá, eu tava lá para estudar inglês mais, etc. E, cara, eu comprei uma bike, second hand. Eu comprei um armário para minha casa lá, second hand. Eu comprei uma mesa, second hand. Cadeira, second hand. Cara, tudo o que eu comprei foi second hand. Sim. Lá é muito mais barato, lá é muito mais acessível você comprar algo de second hand. O marketplace do Facebook é um absurdo do que você consegue fazer. E tem muita coisa que te dá confiabilidade para você fazer isso, né? Então é uma coisa muito, muito, muito normal. Dependendo do objetivo que você tem, você não precisa de algo novo, né? Então, assim, o second hand, ele é algo bastante comum. Por sinal, eu tenho um grande parceiro que pedala comigo, que ele tem um e-commerce de carros antigos de second hand. Caramba. Se chama Armazém do Vovô. Então, ele só vende carros antigos. É só second hand. E é só Sim. carros, tem carros de colecionadores e carros antigos no geral. Então, é, eu acho que assim, a ideia, ela é cada vez mais esse senso de comunidade, esse senso de branding como um todo, e cada dia que passa, mais você vai precisar dessa estrutura de fazer com que você tenha um consumo mais consciente para isso e você projete investimentos em outras coisas. A nossa Hum. cultura é muito americanizada, então a gente ainda vai ter os love brandings ali, etc. Na Europa e na Inglaterra, o pessoal é mais desapegado com questões materiais e pensa mais em experiências. Num geral, pelo menos é a leitura que É, eu tenho com o que eu já viajei. faz sentido, faz sentido. Então, assim, eu acredito muito que sim, vai ter espaço para o crescimento do second hand, vai ter espaço para um certo desapego físico e material, mas aí envolve uma questão de cultura, uma questão de outras coisas, que cada um vai ter um comportamento cultural e de leitura e interpretação disso. Eu acho que aí vão ter vários dependentes que vão entrar dentro dessa jornada, tá, Fê? Mas Exato. acredito muito nisso, sim. Não, o Rafa, querido amigo aqui, baita especialista em e-commerce também, ele está falando aqui, ó, na pegada da economia circular faz muito sentido. Eu, dependendo do nicho, vira investimento, pois algumas marcas ou tipo de produtos vintage, a valorização é bem interessante, isso é verdade. A gente vê a marca relógio, caneta é uma coisa que
que é muito. A gente vê isso, né? Por exemplo, a Montblanc, que todo mundo sabe, quem me segue, que eu amo a Montblanc, ela lança, por exemplo, ela lançou essa caneta aqui, que é uma caneta coleção especial. Essa caneta, hoje, ela vale X, você pode ter certeza que daqui 10 anos ela vai valer muito mais. Se eu for vender no second hand, ela vai valer mais. Por quê? Porque hoje, qualquer pessoa vai na loja, você compra essa caneta, beleza. Só que ela é uma coleção que tende a acabar. Então amanhã você não vai conseguir. E é engraçado porque eu lembro, eu já discuti muito isso em sala de aula com os alunos, como a NRF ela traz a inovação, né? A IA, tudo que a gente está falando, o e-commerce, IA, mas ela também resgata algumas coisas, porque realmente é o que você está falando, o second hand não é uma coisa nova. Esse projeto que eu falei para você, a gente desenhou esse projeto em 2014, estamos em 2026, então não é uma coisa nova. O peça rara é isso. Mas eu vejo uma mudança, por exemplo, né? Sendo bem breve aqui, minha vida pessoal, em março, né? Eu me separei, todo mundo sabe, e eu tomei a decisão que esse ano eu vou renovar meu armário. Eu vou pegar tudo que eu tinha no passado, vender em brechó, doar e tudo mais, e vou pegar e vou reformar. E sábado, na sexta-feira, eu estava conversando com a Priscila. E ela me deu essa, ela falou assim, eu falei, não, porque aí eu tô pensando em ir lá no Outlet Catarina, porque não é second hand, mas com desconto, na verdade não é tanto desconto, né? A gente acha que tem desconto, você chega lá, eu já vi camiseta da Hugo Boss no Outlet Catarina com R$ 20 mais barato do que no Shopping Morumbi, mas enfim, e ela me deu essa ideia, ela falou, não, cara, por que você não vai atrás de brechó? Que é um outro pensamento, então é isso que eu tô falando, a gente tá vivendo uma geração que é consumista, né? Porque a Priscila, meu, é adulta, já tem emprego, o dinheiro dela, ela consome, ela tem filho e tudo mais. Então a gente está vendo uma mudança. Será que por esses novos comportamentos da geração alfa, que todo mundo falou, a da Z, né? Que é o grande momento agora é falar da geração Z. A Priscila já não é Z, a Priscila ainda é Y na geração, mas eu tenho uma filha que é alfa, que tem 15 anos, que já tem um outro pensamento. Então, por exemplo, se eu chegar para minha filha e falar quanto eu paguei nessa caneta, minha filha fica louca, porque para ela, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Uma Bic e uma Montblanc. Para ela é a mesma coisa. É só uma caneta. Porque é uma geração, e eu até vou fazer um estudo dando aqui um spoiler, eu vou fazer um estudo com a Godiva, que a gente vai fazer um estudo com essa geração de 12 a 16 anos, que é uma geração que já não liga mais para a marca. Então, assim, o grande insight veio do meu primo de 17 anos, do Henrique, em que no aniversário dele, a minha falecida tia chegava para ele e falou assim: Henrique, vamos no shopping que eu vou comprar uma roupa para você de aniversário. E ao invés dele ir na Lacoste gastar R$ 400 no Apollo da Lacoste, ele ia na Renner e comprava 6 roupas. Comprava 2 camisetas, uma calça jeans, meia, até, com os mesmos R$ 400. E é uma galera que eu conversei bastante com ele. Falei assim, cara, minha galera pra marca, assim, as marcas de tecnologia, iFood, Netflix, tal, eles gostam. Tesla, BYD, eles gostam. Mas marcas igual a gente, que é o que a NRF vem discutindo, assim, como que será que vai estar daqui 10 anos uma Boss, uma Gucci, uma Prada, uma reserva, se a gente está vindo com uma galera que não está conectada à marca? Mas eu acho que, por sinal, o Reserva é um dos clientes que a gente tem aqui, tá? Excelente marca. É, existe um estudo sendo feito por essas marcas para revitalizar e contextualizar esses clientes em relação ao que é branding e o que é a história do branding. Então, eles estão, de uma certa forma, fazendo praticamente que treinamentos de evangelização ali, porque a ideia deles não é vender para essa galera hoje, é vender daqui a 15 anos. Uhum. Então, McDonald's. obviamente que assim, isso vai virar legal para esses caras de 17 anos, de 15 anos, de 12 anos, daqui a um tempo. Eu também, né, eu tô com 35 anos, a idade da sua namorada. Então, eu não achava várias marcas legais quando eu era adolescente, criança, que hoje eu acho. Sim, Então, eu sim. acho que a maturidade, ela traz isso, né?
E ao mesmo tempo, isso acontece também com as gerações mais antigas. A geração da minha tia, que tem 89 anos, por exemplo, não tem ideia da empresa que eu trabalho, não tem ideia do que é uma Amazon, não tem ideia do que é um Google, não tem ideia do que é uma Adobe. Então, eu acho que esses ciclos de jornada, ele sempre vai acontecer. Eu concordo. Meu pai descobriu a Cazé TV na segunda-feira por causa do jogo do São Paulo da Copinha. Ele E me a ligou, Casa não estava em TV, casa. para mim e para você, já é bem famoso, Já, bastante sim, representativo no mercado. sim. Agora, se você virar para minha tia, para o seu pai e falar o TikTok tá 10 vezes maior do que a Globo, ele vai Eles se não sabem nem o que assustar, é. vai entender, Vai, não vai entender. sim. Não, Basicamente, eu acho que é isso. é muito o que você falou também. A marca também, ela tem muito da herança. Eu tenho essa paixão pela Montblanc por causa do meu pai. O meu pai, em 1990, ele ganhou uma Montblanc do melhor amigo dele, que infelizmente faleceu em 23, em 24, Castaldo. E até então, e ele começou a usar, e até então ele usa até hoje. E até um case que eu sempre falo, falou, meu, o dia que você quiser saber se uma Montblanc dura, pede pra eu mostrar do meu pai. O meu pai, estamos em 2026, meu pai tem uma Montblanc e ele usa essa Montblanc todo santo dia. Porque isso eu também puxei dele, eu anoto muita coisa. Então, assim, às vezes, meu pai é meu sócio em algumas empresas, e aí, às vezes, a gente está fazendo reunião e eu vejo ele lá com papel e caneta anotando e com a Montblanc. A única coisa que ele troca da Montblanc é a carga. Gui, queria te agradecer aí demais, cara. Pô, sempre. Você sabe que se deixar aqui, a gente fica até meia-noite, né? O Rafa falou uma coisa que é verdade aqui, ó. Poder de compra também amplia a consciência, a marca do senso de pertencimento, tem isso. E Cara, senso de queria comunidade também, só também, contribuindo. lógico, cara. Você acha que isso aqui é uma caneta? É bem isso. Acho que eu acho que quando você fala da Montblanc, resume muito do que o Rafa com propriedade falou aqui. Cara, queria te agradecer aí. Por mim, a gente ficava até meia-noite. Quem conhece a gente sabe que quando a gente se senta para conversar, a gente fica lá horas e horas. Pô, Sempre muito obrigado bom aí. conversar. Você sabe que você já está na minha prateleira de irmão, nem de amigo mais. Sabe Ah, o quanto tamo que eu junto. gosto de você, quanto te admiro pelo que você está fazendo, pelos seus trabalhos. E é isso aí. Deixa as suas considerações finais aí. Pô, Fê, obrigado, né? Pra quem não sabe, tá assistindo a gente aí, eu e o Fê, a gente faz aniversário no mesmo dia. No mesmo dia. Eu conheci o Fê na prática em 2013, na conferência de conteúdo, que era um evento que o Rafa Hess fazia, lá perto do Hospital das Clínicas, em São Isso. Paulo. 2015, foi 2015 esse evento. Foi Eu não sei se você foi. 2015. O que eu fui foi 2015, mas ele fez outros, é verdade. Ele E fez o outros. Fê, nesse ano de 2015, ele estava fazendo um lançamento de um livro de planejamento estratégico Tava. que eu usei na minha monografia da faculdade, eu referenciei na minha monografia da faculdade, e o Fê sempre me deu todo o apoio do mundo. Depois eu fui fazer uma pós-graduação com ele na Impacta, e ele sempre me provocou, me instigou, me fez ir nas lojas de marca, provar carros, e até hoje eu faço isso. Então, Exato. agradeço você pelo convite, Fê, pelo respeito de sempre, pelo apoio, por tudo, por me convidar para isso. E galera, todo mundo que tá aí vendo, eu tô vendo que tem uma galera de peso aí, o Felipe Enes, o O Rafa Bastos, Rafa a Pike Nunes. também. Então, todo mundo que eu, pô, considero muito aí, então agradeço todo mundo. Começamos o ano, galera. Então, ano Bom, nota 1000, 2026 vai ser do caralho. Pra quem tá achando que 2026 vai ser ruim, não vai ser. Tem não. muita oportunidade. Bom, pra quem não sabe, o último pitch rápido aqui eu tô na Curso Educa agora, tô no departamento comercial aqui de contas de enterprise. Para quem quiser conhecer mais, tem muita coisa legal acontecendo. A gente está com oportunidades muito legais aí para fazer literalmente comunidade, tá, gente? Então, para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, amadurecer a cabeça, a mente, a gente está com teses muito legais, com projetos muito legais e com toda certeza tem como ajudar aí uma série de marcas. E para quem aí, eu sei que algumas pessoas do mercado estão buscando também oportunidades, a gente vai abrir pelo menos 25 vagas ao longo desse ano.
A gente está num processo de expansão bem significativo. Que legal. E obviamente que se vocês tiverem indicação, vai ser uma honra Eu poder vou te contar com a indicar indicação já. de vocês, Eu vou te tá? indicar já. Não, legal, Gui, obrigado aí. Só deixar claro, a gente faz aniversário no mesmo dia e a gente é a dupla bonita porque tem o Lucas Ferreira e o Gadelha que não são tão bonitos como a gente. Não, brincadeira, né? Falar que o Gadelha não é tão bonito como a gente tá fazendo sacanagem. Titio é demais. E é isso, Gui. Cara, dar aula pra você foi muito legal porque bons alunos a gente provoca e os alunos vão pra cima mesmo e depois a gente acaba ficando amigo. Também mandar um beijo aqui pra Branca, que a Branca, além de também foi minha aluna, uma queridíssima, e ela não tá me abrindo, ela tá escancarando portas pra mim fora. Tô perguntando o quê? Dia 23 de setembro, Branca. Sou eu, ele, o Lucas Ferreira e o Rodrigo Gadelha. E não por um acaso, eu tô falando deles, eles são realmente caras assim, meus irmãos mesmo, né? Assim, junto com o Rez também, o Rodrigo Lasco também, isso é uma galera aí do mercado que eu tenho o louco do Rafael Boixá. E é isso, pessoal. Sigam aqui, eu vou colocar isso no Pode Planejar. Sigam aí o canal do Pode Planejar, que é o Pode Planejar Branding, que é o meu podcast aí que eu tô fazendo. Eu tô começando esse ano com entrevistas, já quis começar com o Gui por causa da NRF, também pelo carinho que eu tenho. Gui, deixa aí seu Instagram pra galera seguir, porque eu vou subir isso aqui e aí você sabe como é YouTube, né? Todo dia alguém tá assistindo aí. Cara, para quem não me segue é Gui Rosolia, né? Para quem não conhece a Cursa Educa, é Cursa Educa, é só um E, é tudo junto, Cursa Educa, né? E, cara, muito prazer estar aqui. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, Fê. E vamos junto, vamos ver se a gente não marca aí uma festa de aniversário coletivo de todos os Vamos, 2309. vamos. E vamos ver se a gente esse ano se vê mais, né? Sempre bom Boa, sentar vamos com no certeza. Outback para conversar. Vamos. A gente se fala. Valeu, galera. Obrigado pela participação de Valeu, todos aí. pessoal. Tchau, tchau.